Olá, muito boa tarde. Está começando agora o Agrimercado, mercado agrícola no meio do dia. Todos os dias, nesse horário, a gente costuma repassar aqui os principais indicadores dos mercados agrícolas e financeiros, as cotações das bolsas internacionais de commodities agrícolas e também os mercados físicos aqui no Brasil dos principais produtos do nosso agronegócio. Tudo com aquele objetivo diário de posicionar agricultores, pecuaristas, agroempresários, agroinvestidores também sobre oportunidades de negócio e de investimentos enquanto os negócios estão acontecendo aqui no Brasil e em todo o mundo. Mas o Agrimercado desta quinta-feira, feriado aqui no Brasil, é um programa especial, um programa gravado. E para essa gravação a gente convidou aqui para participar do programa o presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Maçã, que é o Pierre Perez. Conversa com a gente aqui pelo Skype aqui para bater um papo sobre esse setor tão importante aqui do agronegócio brasileiro e especialmente do setor de HF, aqui, o setor frutigranjeiro do nosso país que está crescendo. O Brasil está crescendo muito em exportações de frutas, está atingindo aqui está chegando perto do seu primeiro bilhão de doses em exportações de frutas. E o Pierre Perez aqui, presidente da Associação dos Produtores de Maçã, vai contar para a gente como é que está esse seu setor tão importante desse segmento do agronegócio brasileiro. Muito boa tarde, Pierre, obrigado por bater esse papo com a gente aqui para atualizar os nossos telespectadores, especialmente os produtores de maçã de todo o Brasil e os consumidores de maçã também, sobre como é que está esse setor tão importante do nosso agronegócio. Muito boa tarde, Pierre, conta para a gente, produção de maçã, como é que está esse ano a situação da produção aqui no nosso Brasil? Muito boa tarde. Boa tarde, Simão. Boa tarde a todos os telespectadores. A safra de maçã acabou de encerrar as atividades de 2019, a safra 2018-2019, e estamos iniciando o próximo ciclo. O balanço da colheita na variedade Gala foi de 30% a menos em relação ao ano passado. E se olhar a estatística dos últimos 5 anos, ficaria abaixo de 20% em relação aos 5 últimos anos. Quanto à Fuji, ela cresceu 28% em relação ao ano passado, e uma média de 2,70% em relação às médias dos 5 últimos anos. Tivemos boas condições de colheita para a Fuji, menos para a Gala. A Gala sofreu mais uma primavera que tivemos um pouco de geada, algumas temperaturas baixas e a polinização não foi tão efetiva. Mas temos uma safra em torno de 1 milhão e 10 toneladas, que é considerado uma safra média para pequena, uma média pequena, que dá condição boa para abastecer o mercado e fazer uma boa exportação. Agora, com certeza, não vai sobrar muita fruta para o final do ano. O que levou essa queda, Pierre? Tem a ver com o mercado, tem a ver com clima? O que determinou essa redução? No caso da maçã, como é uma cultura perene, muitas vezes as flutuações de safra têm muito mais a ver com a condição climática da florada. E esse ano tivemos uma primavera bem fria, relativamente chuvosa, e a flor da Gala saiu um pouco antes da flor da Fuji. E esses alguns dias de diferença foram atingidos por algumas geadas, períodos frios, que não foi só a geada, períodos frios que dificultou o trabalho da abelha e, consequentemente, reduzir a produção desta fruta. Que a Gala é uma variedade muito difícil de alternar, ao contrário da Fuji. A Fuji, depois de uma boa produção, normalmente, o ano seguinte, tem uma tendência a se recuperar. Podemos esperar para a próxima safra da Fuji, inclusive, uma redução da produção da Fuji, já que colheu muito bem esse ano. Pierre, como é que está a concentração da produção de maçã? Continua ali, basicamente, sul de Santa Catarina, aquele nordeste do Rio Grande do Sul, região de Vacaria ali. Tem algum polo novo surgindo? Está se espalhando um pouco mais a produção de maçã ou segue concentrada nesses dois polos aí? Como é que está essa situação? Não, se continua concentrado na região da Serra Catarinense, região de Freiburgo, região de Vacaria, região de Caxias, que é uma região que não é tão nova, mas foi a última região a surgir. E a região de Palmas tende a diminuir um pouco o volume de produção, lá no Paraná. Uma região que está transformando um pouco a produção, que tinha uma divisão entre uma variedade precoce que se chama Eva e a Gala. A região perto de Curitiba, a região de Lapa, está hoje se orientando para a produção de Eva, retirando a Gala do setor produtivo daquela região, por ter um clima que não favorece a produção desta fruta.
Lembramos que a região metropolitana de Curitiba é uma região muito mais quente e deve se produzir uma variedade adaptada a esta condição climática, coisa que a Gala precisa de mais frio e a Fuji também. A variedade Gala é predominante, né? Mais do que Fuji, né? Sim, a Gala representa hoje 48% do volume produzido, seguido da Fuji com 45%, e o restante são variedades como a Eva, Pink Lady, Braeburn, Granny Smith, um pouco de Golden ainda se produz no Brasil, que isso representa em torno de 8%. O Pierre, me conta o seguinte, como é que está a rentabilidade do produtor de maçã? Custos aumentaram muito, os preços estão satisfatórios? Me dá uma panorâmica aqui do setor da parte econômica da produção de maçã aqui no nosso Brasil. Hoje, eu diria que a fruta de boa qualidade remunera a produção, neste ano. Ano passado não foi exatamente o caso, foi um ano difícil para o produtor ano passado. Mas este ano foi produzida uma fruta de qualidade, uma fruta que é de tamanho maior em relação às médias das produções dos últimos anos, o que permite uma melhor faturação por quilo para o produtor. Esse ano deve ser um ano de rentabilidade positiva para o produtor. Muito bom. Comparando com o ano passado, como é que você diria isso aí? Em termos de variação, de aumento, por exemplo, em termos de renda do produtor? Em torno de 20% em relação ao faturamento do ano passado por quilo. O que faz a diferença entre o prejuízo e o lucro. Para a próxima temporada aqui, como é que você está enxergando? Estamos aí já chegando no segundo semestre, tendência aqui, como é que está para a próxima temporada agrícola? Estamos procurando o inverno, sim. O inverno não chegou. E isso é um pouco preocupante para o produtor de maçã. Nós dependemos de um bom descanso do pomar. E para ter um bom descanso do pomar, nós precisamos desse frio. Até agora, tivemos lá na região de Friburgo 2 geadas muito pequenas. E na região serrana, eu diria uma dúzia de geadas, mas são geadas pequenas, não geadas necessárias para o bom repouso da macieira. Isso é bom. Eu acredito que ainda o inverno vai demorar julho e agosto. Nós temos ainda 2 meses, mas o tempo está ficando curto. Só para a próxima safra, estamos iniciando já como um pouco de negativo. Não teremos o repouso necessário aos pomares. Muito bom. A gente vai fazer um rápido intervalo. Já voltamos a conversar com o Pierre Perez, presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Maçã. Falar um pouquinho de mercado. Agora a gente falou da produção, falar um pouquinho do nosso mercado aqui interno e de exportação. Fica aí que a gente já volta. Estamos de volta com o Agrimercado, mercado agrícola no meio do dia. Lembrando que o programa desta quinta-feira, feriado aqui no Brasil, é um programa especial gravado para falar de mercado de maçã. E sobre isso a gente conversa com o Pierre Perez, que é presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Maçã. Pierre, a gente falou bastante sobre produção no nosso primeiro bloco do programa. Nesse segundo agora, vamos nos concentrar aqui em mercado. Como é que está o cenário de mercado aqui esse ano e agora para o segundo semestre? Vamos começar pela exportação, o Pierre. Exportação crescendo, como é que está o panorama? Bom, as exportações tinham voltado a crescer bem ano passado, devido à valorização do dólar, comparativo ao real. Esse ano continuou, nós abrimos novos mercados, mas como nossa safra, acabei de falar no primeiro bloco que nossa safra era menor esse ano, consequentemente as exportações não tiveram todo aquele empenho que a gente achava que podia ter, em função da valorização do dólar e da abertura da Índia, que é o último mercado que foi aberto pelos produtores de maçã. A Índia é um mercado gigante, que consome bastante maçã, são produtores de maçã eles mesmos, mas eles importam bastante devido à população muito numerosa desse país. E algumas dificuldades, como o certificado fitossanitário, algumas dificuldades nos portos na Índia. Estamos ainda na fase do aprendizado para exportar para a Índia. Não foi um ano fácil para exportar, mas enfim, a gente abriu esse mercado e estaremos prontos para a próxima safra para poder realmente aproveitar deste mercado gigante que está se abrindo para nós. Mas foi um pouco penoso esse ano. Agora, o principal mercado continua sendo a Europa, né? Continua sendo a Europa, mas a Ásia está crescendo muito e nós teremos provavelmente uma competição bem interessante para observar entre a Europa e a Ásia
qual vai ser o mercado dominante nos próximos anos. A Bangladesh, que é um país relativamente pobre, mas também de população numerosa, está crescendo a uma taxa jamais vista na exportação. E a Índia, que é esse mercado que a gente abriu este ano, também com uma população muito grande, deve ser a próxima fronteira das exportações brasileiras na maçã. Muito bom. Concorrência da maçã importada, como é que está? Olha, é interessante a tua pergunta, porque a importação da maçã sempre a gente pensou na Argentina. A Argentina foi desbancado pelo Chile nos últimos 3 anos. E o Chile foi desbancado pela Itália no ano passado. Ou seja, é um mercado extremamente dinâmico, onde os países produtores estão se aproveitando de um bom mercado. O mercado brasileiro é um mercado que importa perto de entre 80 mil e 100 mil toneladas por ano, ou seja, é um mercado expressivo a nível mundial. E os países que produzem a maçã, quando tem um excesso, sempre olham o Brasil como uma válvula de escape. Sim. Como a produção da Europa ano passado foi gigante, a Itália e outros países, mas principalmente a Itália, abriu os olhos nesse mercado e exportar bastante fruta para este mercado. O brasileiro está comendo mais maçã, não? Olha, o consumo... Bom, a população brasileira está crescendo e o consumo está crescendo também, mas eu não posso dizer que é um consumo que o aumento seja tão expressivo assim. Desculpa. Passemos de 3,44 kg em 99 para na faixa de 4,5 kg para esses anos, esses 2 últimos anos, né? É um pequeno aumento, mas não muito expressivo. Comparado com outros países, por exemplo, você diria que é muito baixo? Relativamente. E quando eu comparo com outros países, eu penso à medida que o Brasil, que a renda do brasileiro vai crescendo, eu acredito que também vai crescer o consumo de fruta, que é um alimento natural, um alimento bom para a saúde, é um alimento que, na sua essência, tem muita vitamina, muita coisa boa, e acredito que temos muito o que crescer no futuro, comparado com a Europa, que consome uma média de 15 quilos por habitante, alguns países consumindo 40 quilos, como é o caso da Suíça, Estados Unidos na faixa de 12 quilos, ou seja, você vê que 3 vezes o volume que a gente está consumindo é o target, é mais ou menos a nossa meta. Temos muito o que crescer aqui no Brasil. Tem estatísticas mostrando aqui que está crescendo também o consumo de sucos naturais aqui no Brasil. O Brasil é mais preocupado com a saúde, está buscando mais sucos naturais de vários tipos. Aqui o suco de maçã também está acompanhando essa onda, não? Está acompanhando bem. Inclusive, o crescimento do suco de maçã é muito expressivo. Tem muitas empresas que abriram ultimamente para poder aproveitar esta onda do consumo bom para a saúde. O suco de maçã também ele é um suco que entra na composição de muitos outros sucos, pelo fato de ser de um gosto relativamente neutro, ele consegue ser misturado a praticamente todos os sucos. E como é um suco também barato para produzir, os fabricantes usam ele muito para corte de outros sucos. Muito bom. Para finalizar, Pierre, aqui, como é que você acha que vai terminar esse ano aqui em termos de rentabilidade para o produtor? A tendência é o saldo vai ser positivo até o final do ano? Bom, estamos entrando no segundo semestre. Nós temos agora uma diminuição da oferta, que é normal, porque o pico da safra sempre tem aquelas ofertas, um excesso de fruta colocado no mercado, e no segundo semestre estamos entrando com a fruta que é guardada em frigorífico. Acreditamos que a valorização da fruta seja pontuais, a cada 15 dias deve ter uma valorização para repor os custos e também acompanhar a oferta e a demanda. Como a média comercial foi positiva até agora, eu acredito, principalmente após as reformas do Congresso, que isso a gente está vendo que o mercado não é extraordinariamente comprador, apesar do pequeno volume produzido. Acredito que uma vez que o Congresso tem votado essas reformas, o mercado vai acordar mesmo e devemos ter uma boa remuneração para este ano. Bom, agora isso é um desejo, não sei se isso vai acontecer. Vamos torcer para que isso aconteça, que o produtor merece. Para todos os produtores. Muito bom, eu quero agradecer muito aqui o Pierre Perez, ele é presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Maçã, dando aqui uma visão panorâmica desse setor tão importante aí para os nossos telespectadores de todo o Brasil. Pierre, muito obrigado pela participação no programa, um bom feriado para você, até a nossa próxima conversa. Obrigado. Muito obrigado, bom feriado a todos.
A gente vai fazer mais um breve intervalo. Daqui a pouco, uma entrevista importante sobre o setor do algodão. Também está bombando aqui no Brasil, 3 anos seguidos de boas safras e boa comercialização também com preços em alta no mercado internacional. Fique aí que a gente já volta. Estamos de volta com o Agrimercado, mercado agrícola no meio do dia. Agora nosso assunto é o mercado de algodão, a safra de algodão no Brasil, um setor que está bombando aqui com boas safras, bons preços, muita exportação, safra e exportações recordes nesse ano de 2019. Esse é um assunto aqui que a gente vai ver agora com entrevista especial aqui feita com o Arlindo Moura. Acompanhe. O algodão ele se notabilizou como uma excelente produto de segunda safra. E quem explorou de uma forma muito boa isso foi o estado do Mato Grosso. Hoje, 2/3 do algodão produzido no Brasil sai do Mato Grosso. A Bahia é o segundo produtor, esse ano deverá chegar a quase 400 mil hectares de área plantada. Volta às áreas de 5 anos atrás, que tinha reduzido e agora voltou a plantar mais. Tem alguns estados, como o Piauí, como Minas, como Mato Grosso do Sul, como Goiás, que estão crescendo aí a percentuais de 20% e 25% nos últimos 4 anos. Então tem aumentado, mas ainda não são estados assim com alta produção. Está crescendo, mas ainda Bahia e Mato Grosso são os grandes produtores do algodão brasileiro. Bom, o Brasil, com essas sucessivas safras crescentes aqui, safra recorde esse ano, está se consolidando também como o segundo maior exportador mundial de algodão, né? Já agora, esse ano 2019, o Brasil já é o segundo maior exportador. Nós vamos chegar agora próximo, entre junho desse ano e junho do ano que vem, que normalmente a safra começa agora a partir de junho e julho a ser exportado. Nós vamos confirmar esse segundo maior exportador, perdendo só para os Estados Unidos, que não é a maior área plantada do mundo, a maior área da Índia e da China, tem áreas maiores dos Estados Unidos, mas são consumidores, tanto China quanto Índia têm um consumo interno muito alto, e os Estados Unidos, em função de que perdeu a sua indústria têxtil, ela saiu dos Estados Unidos há 10 anos atrás, então praticamente quase todo o volume produzido de algodão é exportado. Então os Estados Unidos é muito importante nesse mercado. Tem um algodão de boa qualidade. Hoje os algodões de boas qualidades saem da Austrália, Estados Unidos e Brasil. São os melhores algodões do mundo. São os 3 principais concorrentes, na verdade. Tem mais alguém, não? A Austrália ela tem um algodão mais reconhecido que o algodão brasileiro e também mais reconhecido que o algodão americano, em função do comprimento da fibra e da resistência. Mas ela tem uma área limitada, em função da falta de água. Hoje, um grande gargalo de aumento da produção da Austrália é a água. São com seca, inclusive. 100% do algodão australiano é irrigado. O Brasil tem menos de 8% da sua quantidade de algodão produzida em áreas irrigadas. E os Estados Unidos também tem uma área bastante expressiva, principalmente no Texas. São áreas também bastante expressivas de irrigação. Então, o Brasil, além de ser um grande produtor, ele produz 92% do seu algodão em área de sequeiro. Arlindo, um balanço aqui de oferta e demanda aqui. Então, nós estamos com uma produção recorde esse ano, está se falando em 2.800.000 toneladas de pluma. Maior parte para exportação, né? Consumo interno praticamente estabilizado. O Brasil continua aí com 650, 700 toneladas, 1.000 toneladas por ano de consumo interno. Então, na medida que começou a crescer, já nos últimos 3 anos, a exportação acompanhou. Então, todo o algodão, todo o crescimento que tivemos, ele foi destinado ao mercado externo. Esse ano deverá chegar num número muito próximo a 2,2 milhões de toneladas. 2,2 milhões de toneladas de exportação. Felizmente, esse mercado continua aquecido no exterior. Os principais mercados do algodão brasileiro é Vietnã, Indonésia, é um grande mercado, Bangladesh, China,
a China deverá crescer esse ano bastante a importação em função do problema que estão tendo com os Estados Unidos. Então, verdade, isso é um ponto importante aqui, né? Eu imagino que na safra 19-20, a China será o maior importador do algodão brasileiro em função desta dificuldade que eles estão tendo de Guerra comercial com os Estados Unidos não só está sendo bom para a soja aqui, mas também para o algodão. Né? Inclusive o próprio prêmio do algodão brasileiro foi ampliado, está maior do que o prêmio do algodão americano. Muito bom. Bom, então, ano a tendência é de se confirmar uma safra, não tem muito mais surpresa pela frente agora, né? Não, a colheita já começou. O algodão começou a colher, eventualmente poderá ter, principalmente no Mato Grosso, se tiver alguma chuva agora em agosto, poderá ter uma pequena perda, mas nada mais perda de qualidade do que de quantidade. Sim, sim. Rentabilidade garantida já. Rentabilidade muito boa, já dando a maior rentabilidade da produção brasileira ficou com o algodão. Perfeito. Só para finalizar aqui, segundo dados do próprio Ministério da Agricultura, o faturamento bruto, chamado valor bruto da produção do algodão esse ano, é estimado em pelo menos 41 bilhões, né? Isso, exatamente. E essa entrevista completa na íntegra você vai assistir hoje à noite no programa Consultor Terra Viva a partir das 20 horas. Não perca, hein? Tem muito assunto importante aqui sobre o setor de algodão aqui no nosso país. A gente vai ficando por aqui com o Agrimercado especial desse feriado de quinta-feira. Um bom feriado a todos, bom final de tarde aqui e até amanhã.